gente está aqui com mais um painel das escolas transformadoras. Agora a gente vai estar conversando com a Fátima Lima Verde. Ela é a criadora da Escola Vila de Fortaleza, né, que está aí há 35 anos revolucionando a educação. E ela vai estar contando para a gente um pouquinho como que funciona a Escola Vila, né? Vai estar mostrando que é possível, sim, que a gente não está falando de um sonho, que é possível a gente mudar a educação, a gente criar agentes transformadores no futuro através da educação, né? E que isso está acontecendo já em vários lugares do Brasil, né? Fátima, muito obrigada por você estar aqui. É uma honra estar conversando com você. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês e é muito legal a gente poder estar mostrando para o Brasil inteiro o que vocês estão fazendo lá na Vila. Então eu queria pedir para você se apresentar, né? Contar um pouco da história da escola, como que ela surgiu, né? E o que vocês conseguem fazer lá? Qual que é essa mágica que vocês fazem, que vocês conseguem criar crianças que adoram a escola, que são motivadas para a escola e que estão tendo todo o conteúdo necessário para poder estar transformando o mundo depois. Obrigada, seja bem-vinda. Então, eu que agradeço, né, participar desse programa, que eu acho muito importante para que pais e educadores assistam, né, e que entre nessa rede, né, nessa teia de buscadores de uma educação realmente transformadora e melhor para nossas crianças e jovens, né? Esse trabalho ele iniciou partindo de uma mãe, eu, né, desesperada com meus filhos na escola tradicional. Então, eu sempre dei uma educação que eu também tive a sorte de receber dos meus pais, né? E quando vi meus filhos na escola tradicional, eu não queria, né, aquele tipo de educação para eles, uma educação competitiva, uma educação muito rígida, onde a criança tem que ficar quieta, calada, né, não participativa, uma história de filhinha, de maior a menor. A minha filha, que era mais alta, sempre achava ruim isso, né? Os aniversários de quem não levasse presente não podia participar da festa, ficava do lado de fora da sala. Então, esse tipo de modelo, isso foi me dando um desespero, né? E comecei a trabalhar com crianças e outras mães, né, fazendo criatividade, utilizando sucatas, fazendo teatro, plantando hortas, né? E daí criamos colônias de férias. Depois os pais queriam que a gente abrisse pelo menos um espaço onde as crianças pudessem frequentar no contraturno da escola. E eu saí de uma garagem, né, e aluguei uma casa onde tinha um pátio que a gente começou a receber as crianças 3 vezes por semana, trabalhando, né, expressões artísticas, né, trabalhando com farmácia viva, com plantio, trabalhando com criatividade, né, criando, reciclando, né. E depois desse trabalho, houve também uma demanda de pais muito grande, querendo que a gente fosse uma escola, né? Que eu abrisse uma escola. E surgiu essa oportunidade, né? De a gente abrir uma escola de educação infantil. Então, eu já comecei esse trabalho pensando em tudo aquilo que eu vinha sofrendo com meus filhos na escola. Eu queria fazer algo diferente, algo onde a criança pudesse ter aula de corpo, né? Trabalhando com o esquema corporal, psicomotricidade, algumas posturas de yoga, doin, meditação, relaxamento, né? Aulas de teatro, que sempre achei importante o aluno poder se expressar, trabalhar em grupo, né? E as aulas de artesanato, criando, a aula de artes visuais também, né? Então, uma educação que incluísse tudo isso, os laboratórios de farmácia viva, a horta, tecnologias alternativas. Então, a Escola Vila, ela iniciou há 35 anos já, fazendo parte do currículo da escola, todas essas atividades. E, para isso, a gente
não poderia manter os alunos 4 horas dentro de uma sala e sair somente para o recreio. Então, nós já iniciamos a escola com os alunos ficando no máximo 1 hora e 30 na sala, e as outras atividades eram desenvolvidas nos vários cenários da escola, nas salas de arte, de corpo, né, nos laboratórios. E houve, no primeiro ano da escola, um receio dos pais, principalmente dos alunos de alfabetização, né, se eles iriam aprender a ler dessa forma fora de sala, né? E eu fiz um trato com os pais, que se eles até abril não estivessem lendo, eu traria os alunos para dentro de sala, né? Mas antes de abril mesmo, as crianças já estavam todas lendo, e assim a gente foi ganhando a confiança, né, dos pais, que foi muito interessante, porque foram pais que também não estavam satisfeitos, né, com o modelo de educação. Então, realmente, eu tive um número, eu já iniciei a escola com 120 alunos, né? Quais os objetivos da Escola Vila, né? A gente trabalhar com esse aluno para que ele se perceba como uma partícula no universo, onde ele faz parte do todo e que, para isso, ele precisa ter uma responsabilidade, né, com o todo, né, com a vida, em todos os sentidos, com o planeta como um todo, né? E para você trabalhar uma ideia que sai totalmente, né, dos parâmetros que a escola tradicional trabalha no seu contexto, é um grande desafio, mas é totalmente possível desde que a gente tenha sensibilidade, né, para entender que essas crianças elas necessitam de oportunidades para experimentar, para vivenciar, para falar, para discutir, abrir espaços, né, para que ela possa se sentir um protagonista dentro daquele espaço de construção e aprendizado, né? E não aquele aluno quieto, calado, ouvindo um professor. Então, a ideia da escola sempre foi nesse sentido. O aluno, né, ele está ali e ele faz parte da construção desse conhecimento. Então, as salas, elas não são silenciosas. As salas, as crianças estão sempre em grupos discutindo assuntos, discutindo os conteúdos, né? Dando sugestões, um ajudando o outro, um clareando para o outro, né? Aquilo que está em discussão, né? Então, é uma construção do aprendizado, né? Então, com essa consciência ecológica, né? Porque a escola sempre teve um cuidado, né? Inclusive a logo da vila tem cuidando do planeta Terra. Então, quando as crianças chegam, os pais trazem os alunos, eles já sabem que essa questão ecológica é fundamental na Escola Vila, né? Então, assim, a gente sempre fez manifestações, os alunos vão para as praças, vão para as ruas, a gente faz passeatas, fizemos abaixo-assinado em favor dos povos indígenas, que foi levado para Genebra, né? Fizemos abaixo-assinado para os 5 artigos pelo futuro, do Jacques Cousteau, que levou para a ONU, coletamos 10.000 assinaturas. Ele mandou um representante aqui agradecer os alunos, né? Então, os alunos, eles sabem uma notícia que lá Torres de Melo, que é uma instituição de idoso, está passando dificuldade, eles já trazem, vamos fazer uma campanha de solidariedade para ajudar os idosos, né? Então, eles estão sempre trazendo para a escola essas questões sociais, porque a gente acredita que a educação não é conteúdo curricular de disciplinas, né? A educação, ela tem que formar um cidadão consciente, com seus valores humanos, né, muito fortes, né? Então, a questão
do respeito pelas diferenças, né? O respeito pelas etnias, pelas religiões, é muito grande. A gente não tem uma religião na escola, né? A gente abraça todas, acolhe todas, né? A forma de espiritualidade nossa é através do respeito, respeito ao outro, respeito à Mãe Terra, né? Então, dessa forma é que a gente trabalha a espiritualidade, né? Então, o nosso grande problema, né, em passar o conteúdo para os alunos, essa base curricular obrigatória, né, foi um desafio muito grande. Porque a gente trabalhava com os alunos o material didático do mercado, né, das várias editoras, os melhores livros, né, e queríamos trabalhar os projetos, né? Então, era impossível a gente fazer as duas coisas. Porque quando a gente estava nos conteúdos de matemática, língua portuguesa, ciência, história, geografia, a gente largava os projetos. E quando estava nos projetos, largava os conteúdos. Então, eu venho dizendo há 20 anos, mais ou menos, que o grande problema também da nossa educação é esse material didático do mercado. Nós ficamos 9 anos elaborando um material didático, né? Onde a gente colocou todos esses conteúdos de cada disciplina contextualizado nos projetos que nós realizávamos, né? Então, o grande desafio a gente conseguiu através disso. Então, esse material eu chamei os pais, né? E expliquei para os pais dos meus alunos das universidades e outros que também são ligados à educação, e falei dessa proposta, se eles topavam a gente tirar o material didático do mercado e produzir os livros, né, na escola, com todos aqueles conteúdos, contextualizando nos projetos, né? Porque dessa forma o aluno iria saber para que ele vai estudar aquele conteúdo, né? Ele vai saber aplicar esse conteúdo na vida dele. Mas isso só é possível se ele vê o conteúdo contextualizado. Então, todos os conteúdos, na verdade, os alunos aprendem, faz a prova e esquece. Da forma que a gente elaborou esse material didático, o aluno entende o conteúdo e ele não vai esquecer, porque ele vai ver a aplicabilidade daquele conteúdo. Esse foi acho que o grande desafio que a gente conseguiu romper e realizar, né? E aí, aos poucos, nós fomos trabalhando, criando essa coleção, que chama Coleção Cuidando do Planeta Terra. Tudo que a gente tinha de problemas com o material didático, a gente resolveu com essa coleção. Por exemplo, tarefa de casa. Os alunos não tinham o menor interesse em fazer tarefa de casa, porque no dia seguinte era um visto, não fazia sentido para eles. Tarefa de casa na nossa coleção é o início da aula seguinte, é um compartilhando. Os alunos vão compartilhar nos grupos os resultados que eles obtiveram na tarefa de casa, aquilo que eles fizeram. Então, para eles é interessante fazer a tarefa para poder compartilhar no dia seguinte, entendeu? Que genial! Então, a aula ela tem todas as disciplinas, uma permeando a outra, né? E os alunos identificam os conteúdos que eles estão trabalhando, né? Mas, por exemplo, brincando com a lógica, quando tem uma questão brincando com a lógica, ele sabe que é a matemática que a gente está trabalhando. Vivenciando os elementos da Mãe Terra, ele sabe que está ligado às ciências, né? Ampliando os horizontes. Então, tem os ícones, né, na aula, e eles sabem, mas a gente não fala de uma coisa
no Ampliando os Horizontes, que é português, e quando passa para matemática já é outro assunto. Não, é o mesmo assunto. Aí vai para as ciências, o mesmo assunto. Então, ele sabe que tudo está ligado, e essa é a ideia. A vida, a nossa vida, eu sempre digo, é transdisciplinar. Eu estou aqui conversando com você, mas a gente está vendo inúmeras disciplinas. A gente está trabalhando a cada instante da nossa vida, estou tomando água, né? Tem recursos naturais aí, eu estou alimentando meu corpo com sais minerais da água. A vida é conteúdo, mas a gente nunca enxergou dessa forma. A gente sempre separa tudo. Foi assim que a gente aprendeu, fragmentar o conhecimento. E a nossa ideia é religar o conhecimento, né? A gente entender que tudo faz parte, tudo está presente, né? E, dessa forma, a gente tem uma responsabilidade maior com as nossas ações, com as nossas atitudes, né? Com o todo. E a outra coisa que a gente também construiu ao longo desses 35 anos e agora fundamentamos e já temos a teoria aliada à prática, finalmente é a nossa pedagogia, que a gente chama de pedagogia ecossistêmica, né? A educação transdisciplinar da Escola Vila. É uma pedagogia que realmente a gente nunca conseguiu. Sempre as pessoas perguntavam qual é o método que você segue e tal, né? E a gente via que a gente tinha a gente pincelava vários métodos, mas a gente aprofundava mais, a gente ia além daquilo. A gente, Paulo Freire, Freinet, agora, né, depois da transdisciplinaridade, a própria professora Maria Cândida, quando nos conheceu 25 anos, ela disse: isso é uma escola transdisciplinar, né? E vocês são um modelo vivo do que eu estudo a minha vida inteira, né? Então, ultimamente, né, todo o embasamento teórico está com Maria Cândida Moraes, continua Paulo Freire, Piaget, né, mas tem Edgar Morin, Maturana, vários outros teóricos, outros pensadores, né, que fundamentam esse nosso trabalho, né? Então, a gente faz parte dessa rede de escolas transdisciplinares, né, como um modelo vivo, recebemos visitas do mundo inteiro aqui, sempre tem pessoas pesquisando, existem inúmeros doutorados, mestrados dentro de pesquisa da escola, né? E estamos aqui apostando que é possível, sim, a educação ter outro rumo, né? Não é uma coisa difícil, muita gente diz, eu creio que os nossos professores eles já receberam muitas formações, né? De 15 anos para cá, eu trabalho muito com rede pública também e vejo que não é mais não é falta de informação, não é falta de material. Antes a gente via que era, né? Hoje o que eu vejo é que a gente precisa simplificar, a gente precisa trabalhar os nossos educadores, né? Trabalhar esse emocional deles, resgatar essa criança interior de cada um, resgatar o encantamento, a alegria, né? Porque o que a gente vê é que o professor prepara um planejamento todinho, aí quando vai para a sala de aula com material didático fragmentado, que português não tem nada a ver com matemática, não tem nada a ver com nada, os meninos um atrás do outro, calado, olhando um professor, por mais lindo que ele seja, e envolvente, que prepare uma aula até com multimídia, ele não consegue encantar porque os alunos estão no século XXI, na era da informática. Esses meninos não precisam mais ter uma aula expositiva.
colocar esses alunos em grupo, dizer o conteúdo é esse, desenvolvam e apresentem. É só isso. Acreditar que isso é possível. Não tem nada de diferente. É colocar as crianças como pessoas que estão realmente ali construindo o saber, entendeu? De uma forma que eles sabem fazer isso. Então, já dei várias escolas, até mesmo de ensino médio, experimentaram isso aqui pelas escolas no interior e funcionou. Então, não tem segredo. A gente precisa entender que os alunos hoje, quando eles querem descobrir sobre qualquer coisa, eles vão na internet e descobrem. Qualquer conteúdo de matemática, português está lá. Então, a gente não pode exigir que o professor dê conta de uma sala de aula dando uma aula expositiva. Isso é exigir demais desses professores. Eu estou vendo inúmeros professores com depressão, doentes, porque eles não estão conseguindo encantar os alunos. Então, a educação atualmente, os professores estão doentes e os alunos estão ficando também, porque levam bronca o tempo inteiro da escola, dos pais, né? Estão sendo discriminados, o potencial que eles têm está sendo totalmente tolhido, né? Está sendo é como se a gente olhasse para eles e dissessem que eles não são capazes, e eles são. Então, a gente precisa acreditar nessas crianças, nesses jovens, né? E fazer diferente. É um fazer diferente que não tem complicação nenhuma. Então, assim, você está o tempo inteiro valorizando os alunos. Você está o tempo inteiro dizendo que eles são capazes, que eles precisam ter responsabilidade. É diferente daquele aluno que tem que estar quieto, olhando para as costas dos outros, para o pescoço do outro, enfileirado, olhando para um professor que o coitado está lá louco para encantar os meninos e não consegue. Então, esse modelo precisa mudar, urgente, porque a gente não está respeitando nossos jovens, nossas crianças, né? E também não estamos respeitando nossos professores, porque eles não vão conseguir continuar dando aula dessa mesma forma. Não vão. É uma coisa que eu tenho certeza disso. E a gente vê o quanto, né, esses depoimentos, o respeito aos idosos, né? Então, muitos pais falam que depois que os alunos entraram aqui, o respeito pelos avós foi bem maior, entende? A valorização, né? Então, são muitos depoimentos que nos deixam muito felizes, porque a gente sabe que estamos, pelo menos, no caminho, né? Com certeza, vocês estão começando a transformar essas crianças que vão no futuro transformar o mundo e criar outros projetos. E é isso que a gente queria mostrar, eu acho que a gente mostrou plenamente. Eu queria agradecer muito você. A gente vai estar passando isso para muitas famílias, muitos educadores, muitos profissionais, né? E a gente queria estar mostrando isso, né? Que é possível, que é fundamental a gente começar a mudar agora, sabe? A gente não tem tempo de esperar mais 5 anos, mais 10 anos, tem que ser agora para essas crianças já crescerem diferentes, né? Sair dessa caixa e começar a realmente ver o mundo como ele é, né? Com mais consciência, com mais respeito, com mais empatia. Então, assim, vocês estão super de parabéns. Eu vou estar colocando o site de vocês, a gente vai estar divulgando isso tudo, porque a gente quer mostrar o máximo possível, né? Experiências bem-sucedidas, né? E a sua, no caso, a sua de 35 anos, imagina, ela não começou agora, nem há 5, nem há 10 anos. E um detalhe da Escola Vila é que, assim, ao longo, né, desde o início, eu quis manter esse currículo obrigatório, né? Então, assim, em vários encontros de escolas inovadoras, Conani, né? A gente sempre vê que tem escolas que fazem um trabalho diferenciado, mas não carregam esse currículo obrigatório, o número de aula. Então, a gente é uma escola formal como qualquer um, né,
do padrão, só que trabalhamos de forma diferente. A gente tem reconhecimento, foi difícil o nosso reconhecimento, foi e voltou inúmeras vezes, porque eles queriam que a gente fizesse um regimento igual o de todas as escolas, e eu não aceitei, né? Até que um avô, que era do Conselho de Educação, falou, olha, a Escola Vila é um modelo diferenciado e a gente precisa aceitar esse regimento. Então, nós temos o reconhecimento, né, desde que começamos o fundamental. Então, a gente é... E outra coisa, procuramos dar tudo que o aluno precisa ver para, se o pai mudar de escola, ele não tenha prejuízo. Então, todos esses cuidados nós tivemos para mostrar, dar essa segurança aos pais, de que a gente está trabalhando o que as outras escolas trabalham, entendeu? Só que com um diferencial, né, bem maior. Enorme. Né? Fátima, muito obrigada. Muito obrigada. Eu também agradeço a vocês. Foi um privilégio a gente conhecer um modelo de escola tão diferente, que funciona tão bem, e poder mostrar isso para as pessoas, que isso é possível. Tá, joia, então. Pois vamos estar juntas aí, e eu também agradeço a você pela atenção, né? E vou divulgar também aqui pelas escolas parceiras, viu? Vamos passando a informação em frente, que de passo em passo a gente vai conseguir. Certeza. Obrigada, Fátima. De nada, um abraço. Um abraço. Religar conhecimento ao amor é o mais importante desafio do momento. Roberto Crema. No mundo contemporâneo, o desafio maior da humanidade é a busca pela paz. Mas afinal, onde está a paz? Onde encontramos a paz? O que é paz? Paz para mim é estar de bem com todo o ambiente, com as pessoas, com a natureza, com tudo que está ao seu redor. A Escola Vila iniciou seu trabalho em 1981, sempre com essa visão holística, onde o ser humano está integrado à natureza, fazendo parte da natureza e, portanto, tendo responsabilidades para com os nossos recursos naturais, com o ser humano, com todos os seres vivos do nosso planeta. Buscando desenvolver o ser humano de forma menos fragmentada e mecanicista, trabalhamos numa visão transdisciplinar, interligando os conteúdos das diferentes disciplinas com as atividades práticas, as artes, as tradições e o contato com os elementos da natureza. Tudo isso faz parte do cotidiano e da rotina escolar, desde a educação infantil até os anos finais do ensino fundamental. O que faz o diferencial da Escola Vila é a gente trabalhar com nossos alunos as questões sociais, políticas, ecológicas e tecnológicas, assim como o trabalho com o lado emocional, com a sensibilidade, através da música, do corpo, do artesanato, das artes visuais e do teatro, para que eles possam, através dessas atividades, exercer o seu papel de cidadão do mundo. Eu estou na Escola Vila desde a primeira série e eu aprendi muita coisa sobre a natureza e eu acho que isso fez muito bem para mim. Eu acho que foi muito bom estudar na Escola Vila, porque aí eu vou virar uma boa cidadã e vou poder ajudar ainda mais as pessoas. E aqui você aprende tudo, aprende como viver, aprende nas oficinas, você aprende como fazer coisas diferentes, coisas que você não faria assim, mas que são coisas incríveis, como arte, desenho de animação e violão, que me motivaram para continuar isso e hoje eu adoro essas coisas que eu faço. Um dos principais diferenciais da prática diária na Escola Vila são os laboratórios vivenciais. Ao todo, são 8 laboratórios. Nós, alunos da Vila, a gente resolveu fazer uma horta em um local que antes a gente não utilizava. Só que para isso, a gente tem que calcular o espaço, não é? A gente coloca matemática para fazer a horta. Aí a gente calcula o espaço que vai ficar as plantas, o espaço para passar.
a gente vai calcular o tanto que a planta vai crescer para poder ter um espaço. E daí a gente vai fazendo a nossa horta, que no final acabou ficando bem legal, porque a gente está botando ali também sistema de irrigação da tecnologia alternativa, que está sendo nosso projeto agora. A Escola Vila sempre teve a farmácia viva, que é um cultivo de ervas medicinais muito encontradas aqui no Brasil. Todas essas plantas aqui foram plantadas pela escola, que é o que elas ensinam. O meio ambiente tem que ser preservado. Nós respiramos através da natureza, vivemos da natureza e sempre viveremos da natureza. E daí a gente vê a fauna, né? A gente pode estudar de perto os animais, com toda a variedade que a gente tem aqui no Zoológico da Vila. Saúde e alimentação são duas coisas que combinam, porque a alimentação, precisamos de uma alimentação balanceada para podermos ter saúde. No laboratório de tecnologia alternativa, a gente trabalhou várias tecnologias, como forno solar, que aquece, faz comidas com o sol. Trabalhou os sistemas de irrigação, que é com garrafas PET. Manutenção ajuda a construir coisas, tipo um banco. Um banco foi construído à mão, claro. Aí isso pode nos ajudar no nosso dia a dia. A gente vai lá na marcenaria da escola, pega madeira, corta ali, a gente vai medindo ali tudo direitinho, a gente vai colocando a matemática em prática. Todo o trabalho da Escola Vila é desenvolvido a partir de projetos transdisciplinares. Tais projetos interligam as diferentes disciplinas em torno de um mesmo objetivo a ser desenvolvido pelo grupo de alunos. O projeto Cena Social tem como objetivo ensinar aos alunos valores como a solidariedade e o respeito para que possam viver em uma sociedade em harmonia. O projeto Ser na Descoberta de seus valores e suas raízes trata da diversidade cultural e étnica que existe aqui no Brasil. No projeto Ser na Natureza, nós estudamos plantas medicinais, plantas que fazem chá e plantas de jardim, animais mamíferos e animais ovíparos, animais quadrúpedes e animais que têm duas patas. O Ser na Tradição, nós estudamos no nosso colégio como um dos projetos importantes, pois nós resgatamos tudo que nós aprendemos desde os nossos antepassados. No projeto Vigilante do Planeta, os alunos são divididos nas vigilâncias: fauna, flora, educação, habitação, comunicação, saúde, alimentação e reciclagem. Durante todo o projeto, nós estudamos sobre isso, pesquisamos e no final do projeto nós apresentamos no seminário. No projeto Construindo um Mundo Melhor, a gente trabalha o amor para a gente dar às instituições, o carinho, a solidariedade. Nós doamos alimentos, coisas de higiene pessoal, brinquedos, vários tipos de outras coisas. Esse é o último projeto, onde a gente trabalha todas as coisas que a gente aprendeu no ano. O trabalho desenvolvido na Escola Vila chama a atenção de diversos pesquisadores em educação do Brasil e de outros países. Já visitaram a Escola Vila, tomando a experiência como complexo de estudo, produzindo textos acadêmicos e diversas outras publicações. E hoje eu vejo que cada vez mais nós necessitamos, né, de um trabalho com essa qualidade, onde o foco fundamental que eu vejo na escola é a questão do desenvolvimento humano, desse ser multidimensional, desse ser integrado, desse ser integral. E creio que isso é fundamental. E por que então que isso está? É porque está atendendo ao nosso tempo, atendendo às nossas necessidades e atendendo às nossas demandas hoje. Eu acho que a vantagem é essa, a vila ser um nicho ecológico que mostra uma outra consciência. Que mesmo que ela desapareça um dia, a consciência fica, a consciência tem que ficar. Se o Brasil pretende mudar os rumos da educação, tem que começar por algo parecido com isso que é feito aqui na vila.
Atualmente, a Escola Vila vem desenvolvendo, junto à rede pública e particular, a implantação do seu novo modelo de educação, agregando grande repercussão nas escolas e na comunidade. Todo desenvolvimento verdadeiramente humano deve compreender o desenvolvimento das autonomias individuais, das participações comunitárias e da consciência de pertencer à espécie humana. Edgar Morin.